fala sério, com essa irreverência, conversando sério. Vem aqui bater um papo, trocar as figurinhas. O meu professor querido de pós-graduação do UNEB, um ativista social, um ativista do movimento negro, um cara que pensa políticas públicas de forma muito séria, de forma muito correta, com um diferencial. É aquele que está na rua, na militância, na discussão política, sabe o que é que está precisando lá, e na condição hoje de secretário de Estado, aí consegue implementar as políticas públicas voltadas para essa área, que estamos falando da área da reparação. Estou aqui com meu querido amigo, com um militante de esquerda, com um cara que está fazendo um diferencial no governo da Bahia, Elias Sampaio, meu professor, meu amigo. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite nosso, o convite do Fala Sério. A gente está aqui conversando um pouquinho sobre a vida, né? Mas obrigado a você. Eu acho que parte das suas palavras só tem a ver com a gentileza, né? Porque sempre estar à frente de uma área pública é muito difícil, porque nunca a gente consegue agradar a gregos, troianos e principalmente a baianos, né? E o movimento social, isso se torna mais sério ainda, principalmente o movimento social negro, porque a dívida que a sociedade e os governos e o Estado têm com o movimento negro é muito grande. Então sempre nós estamos fazendo não o suficiente para dar conta do que a gente precisa realmente fazer. Agora, por outro lado, eu acho... Por conta do déficit, né? Por conta do déficit. Nós tivemos, repare, eu sempre gosto de começar minhas conversas sobre essa questão colocando alguns números que as pessoas às vezes esquecem, inclusive aquelas pessoas que cobram do governo, às vezes de forma raivosa ou de forma muito até irresponsável. Nós tivemos 380 anos de escravidão. É o maior tempo de escravidão no país do mundo. Então, se você pensar bem, nós temos menos de 130 anos que a escravidão formal acabou no Brasil. Talvez se juntar aqui a idade das pessoas que estão aqui, muito mais idade tem aqui do que de tempo de fim de escravidão. Então, a sociedade brasileira ela foi estruturada a partir da escravidão e, portanto, a partir do racismo. E você não consegue desestruturar isso em qualquer lugar, na sociedade, nas empresas, dentro da própria máquina do governo, você não consegue desestruturar isso em pouco tempo. No entanto, o que é que eu acho? Eu acho que nos últimos 10 anos, principalmente com o governo Lula, o Brasil deu um salto qualitativo enorme nas políticas de promoção da igualdade, percebeu? E aqui na Bahia com o governo Wagner. Então, tem coisas que a gente não pode deixar de colocar. A criação dessa secretaria, por exemplo, é um marco institucional. Quer dizer, antes do governo Wagner, o maior estado brasileiro negro não tinha uma secretaria de promoção da igualdade racial. E aí o governo Wagner, e eu gosto também de assinalar isso, a secretaria ela foi criada na reforma administrativa em 2006 ainda, assim que ele se elegeu e propôs uma reforma administrativa para iniciar em 2007, a secretaria foi criada. Qual foi o recado que ele deu? O recado que ele deu foi, atendendo à organização, à demanda, né? E por que não dizer a pressão no movimento negro, ele resolveu iniciar em 1º de janeiro de 2007 a sua gestão com a secretaria dessa natureza. Obviamente que naquela época ele criou a Secretaria de Promoção da Igualdade, que era para negros e mulheres, né? E durante o primeiro governo dele, a secretaria trabalhava com esses dois temas. Mas em 2011, no segundo governo, ele cria a Secretaria de Política para as Mulheres, atendendo inclusive uma demanda também do movimento de mulheres, do movimento feminista, e introduz na CEPROME uma área que é para preocupação com povos e comunidades tradicionais, não só mais povos quilombolas. O que é que significa? Significa que nós criamos dentro do governo da Bahia uma estrutura para tentar dar conta das diversas dimensões da luta pela promoção da igualdade racial, o que é uma tarefa hercúlea. Veja, nós não somos uma secretaria finalística, não somos nós que temos que ir lá fazer as coisas, mas somos nós que temos que provocar para que essa coisa aconteça. Então, qual é o grande sucesso que eu poderia dizer da CEPROME? É que a CEPROME colocou na pauta a questão da política de promoção da igualdade racial
no governo do Estado. Essa pauta, ela avança mais em umas áreas e menos em outras. Porque o governo, todo governo, ele é um campo de força, né? Várias questões. Então, assim, é essa complexidade que faz parte da minha tarefa. Então, a gente tem que estar discutindo com todos os níveis de governo, dentro do governo federal, governo municipal, governo estadual, mas principalmente dentro do governo estadual nós temos que ter uma tarefa enorme, que é para fazer esse meio de campo, essa articulação com todas as áreas de governo. Claro, cada governo tem a sua característica, então umas áreas nós conseguimos avançar, outras não conseguimos avançar muito, mas na verdade nós estamos trabalhando, Celso, no sentido de criar, na verdade, arranjos institucionais dentro do governo para que a gente passe o bastão e a proposta não acabe. Então o foco da CEPROME, e muitas pessoas às vezes não entendem isso, é a gente tentar institucionalizar o máximo possível a possibilidade de políticas. Então não é à toa que uma coisa mais recente que nós conseguimos fazer em articulação com o governo federal, que era algo que já vinha sendo construído há uns 3, 4 anos, inclusive antes da minha gestão, mas a gente que tem conseguido implantar isso a partir de um trabalho coletivo, foi a Rede de Combate ao Racismo e contra a Intolerância Religiosa, que congrega nada mais, nada menos do que 21 órgãos públicos dos 3 níveis de governo, dos três poderes. Esses 21 órgãos públicos, nós temos a participação de 7 entidades da sociedade civil escolhidas por edital. Fizemos isso, ou seja, da forma mais democrática possível, inclusive algumas pessoas de uma forma talvez até mal intencionada critica a questão dos editais, acha que isso são poucos recursos, que poderiam ser migalhas, coisas desse tipo, mas eu não vejo outra alternativa. É óbvio que a CEPROME, para ela dar conta da tarefa dela, se ela fosse uma secretaria finalística, ela teria que ter o orçamento inteiro do Estado. Mas como ela não é uma secretaria finalística, nós temos que priorizar a mudança da cabeça das pessoas. Então como é que muda a cabeça? E não é a cabeça das pessoas do movimento negro, porque o movimento negro sabe o que quer fazer. É a cultura enraizada do poder público que deve estar nesse fora. Por isso que, por exemplo, 2 marcos fundamentais que a gente considera da política pública é o Novembro Negro e o Agosto da Igualdade. O Novembro Negro, que novembro é o culto a Zumbi dos Palmares, a memória e Zumbi, que é os nossos heróis, e que o Novembro Negro é algo que o movimento negro tem feito há anos. A Bahia é o único estado que uma campanha, como não é só uma campanha, porque a campanha O Novembro Negro, ela tem junto com ela o lançamento de editais para que várias entidades da sociedade civil e também municípios, eles participem da questão do Novembro Negro, mas de forma institucional. É o único estado que você bota uma campanha na televisão, no outdoor, nos rádios durante mais de 20 dias do mês de novembro. Você abre lá, possibilitando dessa forma que todas as agremiações partidárias participem do debate, não só agremiações partidárias, de religião, de cor, de raça. O cidadão comum, por exemplo, na campanha do ano passado, a campanha foi Diga Não ao Racismo, precisamos proteger o futuro da juventude negra. O que a gente está querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que hoje sabemos que o processo todo de violência, o foco central é a juventude negra, que está morrendo por várias mãos. Agora, o que a gente faz? A gente tem que mudar a cabeça da sociedade. Então você faz uma campanha dessa para a sociedade. Além disso, nós fazemos os editais para que entidades, às vezes até entidades pequenas, elas consigam participar dentro da capacidade que ela tem de dar respostas, porque uma das nossas tarefas também é empoderar determinadas entidades. Não é a gente pegar entidades que já são suficientemente fortes, inclusive para captar recursos de outra natureza, não. Entidades pequenas que querem fazer um seminário, uma caminhada, uma roda de conversa sobre a questão do zumbi e do Novembro Negro e da importância disso. A gente vai lá e apoia aquelas entidades. Ouviram? Prestaram atenção? Vocês que estão nos assistindo, que tem o seu grupo formado através de associação, sindicato ou não formalizado, mas que discuta a questão do Novembro Negro, do Agosto. O Agosto da Igualdade, que é uma coisa importantíssima. Pode procurar a Secretaria CEPROME, no Centro Administrativo do Estado, na nossa capital,
para discutir e ver a melhor forma de receber apoio, que às vezes o Que papai é mais um apoio em agosto institucional. e em novembro. Os editais são lançados, é público e todo mundo pode participar. No caso do Agosto da Está no site? Tudo está no site. O nosso site, por exemplo, aí é que tá. Nós fizemos inclusive uma modificação. Nosso site pode ser CEPROM, mas pode ser igualdaderacial.ba.gov.br www.igualdaderacial.ba.gov.br. E o Agosto da Igualdade é bom. Já gravei www.igualdaderacial.ba.gov.br. O que acontece? O Agosto da Igualdade, por exemplo, também uma coisa que vinha sendo fomentada pelo movimento negro, inclusive os heróis de Búzios são os primeiros heróis baianos no panteão dos heróis lá em Brasília, junto com Zumbi, com Tiradentes, esses que as pessoas já conhecem mais. E em 2011 eles passaram a ser heróis nacionais. O que é que nós fizemos? A partir de 2012, os heróis de Búzios têm agora um edital somente para a gente conseguir também disseminar na sociedade o legado dos heróis de Búzios. Que é uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre eles, é que um dos lemas dos heróis de Búzios dizia assim: animais do povo baiense, que está chegando a hora de todos sermos iguais, todos sermos irmãos. Aí você veja que questão bonita, né? O movimento negro já vinha trazendo essa questão sobre os heróis de Búzios, Bodi, Olodum, Antônio Olavo, Raimundo Bujão, várias pessoas, o Ileaê feito isso, Jonathan Conceição, estou citando apenas alguns que já vinham fazendo todo esse debate. Eles pautam o deputado Luiz Alberto, que propõe isso no Congresso Nacional. Durante o governo Lula, Mandar um abraço, inclusive, para esse companheiro combatente, muito bom registro esse seu, que é o baluarte, a referência do movimento negro também no estado da Bahia e no Brasil. Pois é, o deputado Luiz Alberto, motivado pelo movimento negro, pautado pelo movimento negro, da qual ele tem uma origem fundamental, ele é um dos caras fundadores de toda essa discussão aqui na Bahia e no Brasil. O Congresso Nacional na era Lula aprova e a presidenta Dilma sanciona os caras como os heróis. A CEPIR, junto do governo federal, lança selo, a Bahia também não tinha selo de carta. Selo dos heróis nacionais, né? Búzios como os heróis nacionais, e o governo do estado da Bahia cria o Agosto da Igualdade. Talvez, e eu gosto de contar essa história de forma extremamente didática, porque algumas pessoas, inclusive algumas pessoas do movimento negro, pensam que uma modificação dessa não tem nenhum significado. Ao contrário, nós estamos tentando mudar mentalidades. Porque quando você cria uma campanha dessa em nível estadual, você está discutindo com a sociedade. Sabe por quê? Porque se você perguntar, talvez até os meninos que estão aqui, e a gente, na nossa época que estudou, a revolta de Búzios era chamada de revolta dos alfaiates. Nós não tínhamos a referência de que aquela revolta foram feitas por jovens negros que dizia igualdade de oportunidades, república, 1798. 1798, eu lhe interrompo para a gente chamar o intervalo, que já estamos há 15 minutos no ar, que eu falo a sério, discutindo e cada vez mais se empoderando de informação, de discussão sobre políticas públicas, e nesse caso da reparação. Vai para o intervalo e volta já já.